Oi pessoal, aqui é Danilo Brack da Brack Law, com escritórios em Lowell, Framingham, Orlando. Dando uma passadinha aqui rápida, fazer mais uma live aqui, conversar sobre algumas coisas que estão acontecendo, tentar trazer um pouquinho mais de calma para a comunidade, né? O pessoal tá chegando aí, o pessoal aí dá um like aí, subscreve nos nossos canais. Lembrando que esse vídeo aqui depois a gente coloca em todos os nossos canais, né? A gente coloca tanto aqui no Instagram quanto a gente coloca no YouTube. Nós temos um canal da Brack Law no YouTube, nós colocamos no TikTok, no Facebook. Então, se você seguir a Brack Law em todos esses canais, você vai estar sempre atualizado. E lembrando que nós temos um aplicativo, né? Então, todos esses vídeos ficam salvos para sempre no nosso aplicativo. Se você não tem o aplicativo da Brack Law ainda, baixa aí o aplicativo da Brack Law. É só entrar aí no store aí, né, na loja do seu celular aí, na loja de aplicativos do seu celular e baixar aí, procurar Brack Law, BRACKLAW. Quem quiser marcar um apontamento, pode ligar no nosso número principal, que é o 978-453-7225, e aí se é de imigração, você aperta a função 1, se for sobre acidente de carro, acidente de trabalho, você aperta a função 2, ok? Mas esse é o nosso número. Você também pode mandar um e-mail para info@bracklaw.com. Você pode entrar no nosso website, que é bracklaw.com.br, e você pode entrar em contato com o nosso pessoal também, através do nosso website. Tudo também fica postado no nosso website. E lembrando que a gente tem também uma newsletter, né? A gente tem um jornal que a gente publica, um jornal online, que a gente publica a cada 2 semanas com dicas, com histórias e artigos interessantes sobre várias coisas, principalmente imigração. Vou confessar que 85% do que a gente publica no nosso jornal é sobre imigração, mas a gente publica também sobre divórcios, sobre assuntos de família, acidentes de carro, essas coisas todas. E se você não recebe, você pode entrar em contato com o nosso escritório e falar: olha, eu quero receber o newsletter da Brack Law, que vem a cada 2 semanas, e a gente pode mandar para o seu e-mail, a gente pode mandar para o seu WhatsApp, falou? Beleza? Então, pessoal, hoje passando aqui para trazer algumas notícias de imigração, né? O pessoal tá chegando aí, beleza? Deus abençoe todos. Mas eu queria falar sobre algo que a gente conversou bastante hoje no programa do Beto Moraes, na Manchete USA. Lembrando que eu faço um programa de rádio com o Beto Moraes na Manchete USA toda terça-feira de manhã e toda sexta-feira de manhã, às 7 horas da manhã. Então, se você tem perguntas, você sempre pode mandar para o Beto Moraes, a gente responde as perguntas, a gente bate papo, a gente fala um monte de coisa. Hoje de manhã o assunto principal, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, é sobre essa declaração aí do chefão da imigração, das ações de imigração, o Tom Homan, né, que falou que vai trazer o inferno para Boston, né? Nós que estamos aí na área de Boston, obviamente eu tenho escritórios, Brack Law tem escritórios em Lowell e em Framingham, também em Orlando, mas conversamos semana passada sobre a suposta lei da Flórida. Então quem não assistiu, assiste o vídeo da semana passada que fala sobre isso. Mas hoje a gente vai falar o que isso quer dizer, esse negócio do Tom Homan falar assim: ó, vamos trazer o inferno para Boston, né? Obviamente uma expressão meio indigna, uma expressão meio assim que não só assusta, mas eu também não acho que é muito condizente com o cargo que ele ocupa. Mas beleza, a gente entende mais ou menos o que ele quer dizer sobre isso. Só que eu queria dar minha opinião, como eu dei minha opinião hoje batendo papo com o Beto Moraes, eu queria dar uma opinião para trazer para vocês o que eu acho. É o seguinte, pessoal. Por exemplo, se você abrir o aplicativo hoje da Fox News, você vai ver lá uma matéria especificamente sobre um brasileiro que é um imigrante indocumentado que entrou o ano passado nos Estados Unidos e agora foi preso por estupro, ok? Foi preso por estupro. E o que acontece? Nas últimas semanas, de acordo com o governo, houveram 9 imigrantes, talvez esse tenha sido o 10º, 9 imigrantes que foram presos na área de Boston por acusações de estupro, né, de abuso sexual de crianças, esse tipo de coisa, ok? E o que acontece com Boston especificamente? O chefão, o superintendente de polícia de Boston, o chefe de polícia de Boston, falou que a polícia de Boston não iria entregar esses
não iria segurar, né, essas pessoas, esses indivíduos, para o ICE vir buscar. Né? A gente lembra que alguns anos atrás teve até um problema, uma juíza estava respondendo o processo federal, porque um imigrante que era procurado pelo ICE compareceu na corte. A juíza foi avisada que o ICE estava na frente da corte esperando por ele, e a juíza então mandou que ele fosse retirado pela porta dos fundos para não ser pego pelo ICE. Consequentemente, o governo federal processou essa juíza, entendeu? Nem sei exatamente o que aconteceu com esse processo, mas ela estava sendo processada e corria inclusive o risco de perder o seu cargo de juíza. O que acontece? O que acontece é o seguinte, nós sabemos, e vamos ser adultos aqui sobre essa situação, nós sabemos que o governo federal tem uma lista supostamente de 800 mil indivíduos que têm o que eles consideram como recorde de crimes sérios, tanto aqui quanto nos seus países de origem. Não são todos brasileiros, graças a Deus, eu imagino que a minoria é brasileira, mas em todo caso tem brasileiros no meio dessa história. Então são pessoas que foram identificadas como sendo pessoas que têm um recorde criminal sério. E o ICE então tem uma determinação de buscar deter essas pessoas e colocar essas pessoas num processo de deportação. E se você assistir os meus vídeos anteriores, você vai também entender o que quer dizer isso, ser colocado em processo de deportação. A pessoa não é presa de manhã e deportada à noite dentro dos Estados Unidos. Existem procedimentos para isso, né? Algumas dessas pessoas podem já ter uma ordem de deportação e aí obviamente o caso se torna mais complicado. Mas todo mundo tem o direito perante a lei, mesmo uma pessoa que seja procurada por um crime. Ela tem direito de apresentação, ela tem direito de apresentar uma defesa, ela tem direito de tentar algumas coisas, ok? Pessoas que não têm uma ordem de deportação, mesmo que elas tenham um recorde criminal, essas pessoas, elas primeiro têm que ter uma ordem, então, para ser deportadas do país. Então, contrário ao que é apresentado na mídia, sobre essa impressão de que a pessoa simplesmente ela é detida pelo ICE agora e colocada num avião daqui a meia hora, isso não existe. Leva muito tempo, né? Leva muito tempo. Vocês lembram daquele haitiano que foi preso há umas 3 semanas atrás, que se tornou um vídeo famoso no país inteiro, porque ele falava assim, eu não vou voltar para o Haiti, eu não vou voltar para o Haiti. Foi preso aqui em Massachusetts, ele tinha 17 condenações criminais em Massachusetts. Bom, pois bem, aquele rapaz ainda não foi deportado dos Estados Unidos. Entendeu? Então, o processo de deportação, ele leva tempo. Então, só porque a pessoa é detida pelo ICE não quer dizer que ela não vai ter direitos de apresentar o seu caso perante um juiz de imigração, e aí depende do caso individual de cada um, né? E, obviamente, a gente aconselha que toda pessoa que for detida pelo ICE, ela constitua um advogado, uma representação para aconselhar ela, aconselhar a sua família. Beleza? Mas o que acontece? Então nós temos esses casos dessas pessoas específicas que o ICE, quando essas pessoas foram detidas na região de Boston, com essas acusações que envolviam estupro ou tentativas de estupro, o ICE emitiu o que eles normalmente emitem, que é uma ordem administrativa, ou seja, uma ordem interna do ICE, não é, né, e não tem um peso jurídico, né, no sentido de que não tem uma assinatura de um juiz, então não passa por aqueles âmbitos de probable cause, aquela coisa toda, né? Não é um search warrant, ok? Então, mas seria a versão administrativa da imigração disso, de um search warrant. É basicamente um informativo, né, que a imigração pega e fala, olha, fulano de tal está na sua custódia, né, pedimos que você detenha essa pessoa por até 72 horas, né, nos informe que essa pessoa está detida e onde, para a gente poder arrumar a transferência dessa pessoa, da sua jurisdição, da sua custódia, para custódia do ICE, ok? Então é isso que o ICE normalmente faz. Então aí o ICE vai, no caso, vai na delegacia onde a pessoa está presa, ou na prisão onde a pessoa está presa, ou então vai na corte onde a pessoa se encontra, entendeu? E lá então eles fazem a transferência da custódia, e essa pessoa então é levada e agora começa então o processo administrativo de deportação, certo? Aí novamente, constitui advogado, você tem seus direitos mesmo que você seja preso.
Só que o que aconteceu em Boston e que acontece em muitas cidades que são consideradas santuário? Essas cidades, elas se recusam a segurar os indivíduos que o ICE pede para eles segurarem, e eles se recusam a informar o ICE, por exemplo, onde que a pessoa vai estar, que hora que a pessoa vai estar, ou se a pessoa vai ser solta, ou coisa assim. Entendeu? Então, e por precedente jurídico, né, jurisprudência, esses pedidos do ICE, eles podem ser honrados por até 72 horas. Então, o que acontece? Vamos dizer que eu fosse preso. Eu sou preso e aí o ICE emite lá um detainer, né? Emite uma ordem, segura o Danilo Braque aí que nós queremos buscar ele. A polícia pega e fala, o Danilo Braque está aqui na nossa custódia, no lugar tal, beleza, vocês têm 72 horas para buscar ele. Não, pode acontecer de eu estou preso por um crime onde eu posso ficar detido muito mais tempo, certo? Mas se for um crime, por exemplo, uma coisa estúpida, que nem eu fui preso, sei lá, eu fui preso porque eu estava dirigindo negligentemente. Ou eu fui preso porque eu estava dirigindo meu carro sem seguro. Entendeu? E aí o policial pediu identificação e eu não tinha, ou whatever. Fui preso por uma coisa boba que, sob condições normais, eu seria solto, né, imediatamente. Mas por causa desse detainer, certo? A polícia pega e fala, não, mesmo que ele poderia ser solto, nós vamos segurar ele por 72 horas, entendeu? Se vocês não vierem buscar, a gente vai soltar ele, ok? E aí são obrigados a soltar depois de 72 horas. Mas o que acontece? As cidades santuários se recusam a fazer isso. Na realidade, nem informam o ICE, se recusam a dar informação para o ICE de onde que a pessoa está, como que a pessoa está, se vai ser solta, se não vai ser solta. E, consequentemente, ok? Nesses casos, por exemplo, em Boston, o que enfureceu a administração foi que essas pessoas acusadas desses crimes, né, ou já condenadas por esses crimes extremamente horríficos, essas pessoas foram soltas, sem que houvesse sequer a tentativa de honrar o pedido de segurar esses pessoal são procurados pelo governo federal, ok? E foram soltos na comunidade. Então, por que eu estou contando essa história toda para vocês? Porque acontece que existem versões e visões diferentes dos mesmos fatos. E muitas vezes na mídia a gente não ouve os fatos corretamente como eles são. Então hoje a gente estava conversando no Beto Moraes e eu e o Beto, antes mesmo do programa, a gente tinha concordado que esse era um assunto importante trazer à tona, por isso eu estou trazendo para vocês. Porque o que acontece? Você imagina, são 9 ou 10 indivíduos que são já condenados ou que são acusados de crimes extremamente perigosos contra a comunidade, né? Que são crimes de estupro, abuso sexual de criança, ok? Muitos até já condenados. E aí essas pessoas são presas pela polícia, a polícia pega e libera de volta na comunidade. Eles estão no meio da nossa comunidade. Eles estão entre nós, eu e você, ok? De volta entre eu e você. E aí agora pensa por um segundo. Qual que é o meu problema com isso? Okay? O meu problema não é individualmente com eles, mas o meu problema é uma questão de sempre olhar o que é melhor para a comunidade. É melhor para a comunidade que os agentes do ICE vão numa prisão, vão numa corte ou numa delegacia de polícia buscar aqueles indivíduos que eles identificaram como sendo prioridade para ser colocado em deportação e remover do país? Ou é melhor para a comunidade que os agentes do ICE façam buscas dentro da comunidade, indo em casas, indo em condomínios, apartamentos, edifícios como, sei lá, o edifício aqui da Braclaw, entendeu? Lojas, Dunkin' Donuts, Market. É melhor? O que é melhor? Ok? Eu acho que todos nós concordamos o que seria melhor, né? Que seria, obviamente, se essas pessoas vão ser buscadas pelo ICE, que elas sejam buscadas não só dentro de uma circunstância que é segura para toda a comunidade, e obviamente se a pessoa já está detida pela polícia, ou já está detida pela corte, né, ou já está numa prisão, essa pessoa está numa situação de segurança, né? Não existe nenhum perigo dessa pessoa estar armada ou qualquer coisa assim, certo? Então é segurança tanto para eles, quanto para os oficiais, quanto para nós, da comunidade, certo?
é muito mais seguro do que, por exemplo, a gente está todo mundo sentado numa churrascaria e de repente aparece o ICE porque eles estão procurando aquela uma pessoa e receberam algum tip de que, né, alguma dica de que essa pessoa está lá. Aí vem aqueles agentes do ICE, entra no restaurante, aquela coisa. Isso traz um risco que outras pessoas que talvez não sejam a prioridade de busca naquele momento possam ser presas. São as prisões colaterais que a gente conhece. Ok? E você pode discordar à vontade, você pode falar que isso aí tá errado, entendeu? Você pode falar que isso aí não deve acontecer, entendeu? Whatever. Acontece há 35 anos que eu tô na América. Ok? Desde o tempo do primeiro George Bush. Desde o tempo de Bill Clinton, desde o tempo do segundo George Bush, desde o tempo de Obama, desde o tempo de primeiro Trump e desde o tempo do Biden. Acontece isso. Prisões colaterais. E é isso, principalmente, que nós nos opusemos. São as prisões colaterais. São quando eles estão buscando a pessoa A, mas eles dão de cara com a pessoa B e levam presa a pessoa B. E muitas vezes a pessoa B, colateral, é simplesmente, ele está ilegal no país. Não é porque ele está na lista desses fugitivos, desses criminosos. É porque, entendeu? E lembrando, o ICE tem a descrição legal de prender qualquer pessoa que está fora de status nos Estados Unidos. Não, a prioridade para eles são 800 mil pessoas que têm recorde criminal, que eles identificaram. Mas, e agora? Você apoia eles fazerem buscas na comunidade, buscando uma pessoa e trazendo o risco de levarem outras que eles não foram lá procurar? Entendeu? Então, eu não apoio isso. Consequentemente, se você pensar bem, essa ideia de cidade-santuário traz mais risco para nós da comunidade imigrante do que ajuda. Ok? Por quê? Porque acontece que quando existe uma cidade-santuário, quando existe esse sistema de cidade-santuário, ou de condado, de distrito, whatever, santuário, consequentemente, não há uma colaboração das forças, das autoridades policiais locais, de cooperarem com o ICE para entregar quem o ICE está procurando. E o resultado disso é de que, como não é entregue para o ICE quem eles estão procurando, essas pessoas são colocadas de volta na comunidade, agora o ICE tem que entrar na comunidade para buscar essas pessoas, porque o trabalho do ICE não vai parar. Por mais que eu desgoste disso, por mais que eu discorde, eles não vão parar o trabalho deles. Entendeu? Agora, se eles vêm a Low e Low soltou o cara, agora eles vão procurar o cara em Low, vão procurar o cara em Draper, em toda a região. E nesse procurar podem acontecer, entendeu? De pessoas serem presas colateralmente, pessoas que não são necessariamente o alvo, mas tipo assim, caiu na rede é peixe. Eu sou contra isso, mas isso pode acontecer. Então, eu tô fazendo esse vídeo hoje para explicar isso. É para explicar que nós, imigrantes, precisamos ser contra as cidades santuário. A cidade santuário, ela não ajuda a comunidade imigrante. Essa ideia de uma cidade santuário, isso aí foi uma ideia política que políticos colocaram à frente, ok? Para poder conseguir voto, apoio, aquela coisa daquela seção da comunidade que não para pensar e que simplesmente vai e apoia qualquer coisa que superficialmente parece que está protegendo o imigrante. Mas na realidade, essa ideia de cidade-santuário, ela causa mais dano para a comunidade do que ela ajuda. Por quê? Porque ela tira o ICE de ir nas prisões, de ir nas cadeias, de ir na corte buscar alguém que eles estão buscando, coloca no meio da comunidade buscando essas mesmas pessoas. E o ICE no meio da comunidade pode resultar em prisões colaterais de pessoas que não estão envolvidas em nada. E é isso que principalmente é a questão número 1 que nós somos contra. Eu sou contra, absolutamente contra, prenderem pais de família, mães de família, entendeu? Pessoas que não estão fazendo nada de errado, que estão ajudando a construir a comunidade. Obviamente eu sou contra isso.
Então, consequentemente, a cidade santuário, ela vai contra os nossos interesses de proteger o pai de família e a mãe de família. Vocês entenderam agora? Vídeo bastante longo, né? Mas era para poder explicar o que nós estamos falando. Então, quando Tom Homan está falando, vou trazer o inferno para Boston, é porque eles estão falando isso. Agora sim, quando que semanas atrás eu fiz um vídeo, expliquei a diferença de uma busca individual, de uma blitz, de uma batida em massa, ok? E eu falei, pessoal, não tem blitz e não tem batida em massa. Bom, adivinha o quê? Por causa da instância, por causa da postura da cidade de Boston e do seu departamento de polícia, nós agora começamos a correr o risco, sim, de uma batida em massa, de uma operação em massa em Boston. Nós sabemos que houveram operações, não foram necessariamente em massas, mas houveram grandes operações, por exemplo, na cidade de Chicago. Nós assistimos isso pela televisão, vídeos e tudo mais. Por quê? Porque Chicago tinha se declarado como sendo uma cidade santuário. Do mesmo jeito. Consequentemente, o ICE foi em massa para Chicago, porque teve que prender essas pessoas nas ruas, sem a mínima segurança. Pode haver tiroteio, pode haver esse tipo de coisa. Então isso é terrível para acontecer para a comunidade, certo? Então, é aquela coisa, eu queria explicar para as pessoas o que está acontecendo, certo? Não, isso não muda a missão deles, né? Nós continuamos recebendo informações diretamente do ICE, diretamente da diretoria, de que o ICE não está, nem cogita a possibilidade de sair por aí prendendo pessoas só porque elas estão ilegais, ok? Mas, no ir buscar o Joãozinho, ok? De repente, prende o Zezinho. E o Joãozinho tem recorde criminal e o Zezinho não tem. E vai todo mundo preso. E uma vez que está no sistema, está no sistema. A gente viu o que aconteceu com aquele jovem pai de família que foi preso e foi uma prisão colateral. Conversamos também sobre isso na Manchete USA hoje de manhã, sobre essa prisão colateral. Levou 30 dias aí para esse pai de família poder ser liberado, né? Teve que pagar uma fiança alta. Foi liberado, beleza. Vai responder agora processo de deportação em liberdade. Melhor se nem tivesse sido colocado nessa situação. Melhor se a família não tivesse sido colocada nessa situação. Entendeu? Mas foi uma prisão colateral. A gente sabe que o ICE estava lá buscando uma pessoa, ele foi preso colateralmente. Nós não queremos o ICE no meio da nossa comunidade, fazendo buscas de indivíduos no meio da nossa comunidade. Certo? Agora, o ICE tem a lista de pessoas. Então, se uma pessoa que está nessa lista de pessoas que eles estão buscando, se essa pessoa aparece como foi detida pela polícia de Boston, por que nós vamos ser contra a polícia de Boston simplesmente cooperar com o ICE? Porque aí a polícia de Boston coopera com o ICE e não traz risco para outras famílias, caso a polícia não coopere, essa pessoa seja liberada na comunidade e agora o ICE tem que ir lá no lugar que o cara trabalha, nos endereços que o cara já morou, endereços de familiares, aquela coisa, tentar buscar o cara. E traz risco para todo mundo que aparece nessa trilha. Ok? Tanto risco de ser preso, né, e colocado em deportação, quanto risco até mesmo de, sei lá, haver algum tipo de reação armada, alguma coisa assim, um desentendimento e pessoas saírem feridas, certo? Isso não está fora dos realmos da possibilidade. Então eu queria fazer esse vídeo hoje para explicar para vocês isso e explicar por que às vezes eu tenho essa linha dura. Né? Então as pessoas pensam às vezes, o Danilo, como é que ele é advogado de imigração e ele é contra imigrante? Eu não sou contra imigrante, pelo contrário, eu sou completamente a favor de imigrante, entendeu? Um dia, depois que eu aposentar, ok? Eu vou escrever um livro e vocês vão conhecer os esforços que eu já fiz pessoalmente em favor dos imigrantes que ninguém tem nem ideia, né? Porque a mão direita não deve saber o que a mão esquerda faz, mas eu posso falar para vocês que eu trabalho não só no meu trabalho na Barak Law, mas eu trabalho dia e noite pelas causas imigrantes, argumentando as causas imigrantes, e nós já tivemos inclusive, como é que eu vou dizer, iniciativas, né? Iniciativas públicas que aconteceram justamente por causa de muita coisa que eu argumentei, muitos contatos, muitas negociações que eu mesmo fiz.
E um dia eu vou publicar um livro sobre isso, vocês vão ficar sabendo, tá? Mas nesse momento, fiquem sabendo, eu sou completamente a favor da comunidade imigrante, certo? Eu não sou a favor das pessoas que trazem risco para a nossa comunidade imigrante e que representam um risco para qualquer um de nossos imigrantes ou até mesmo dos não imigrantes, obviamente, ok? E essas policies de cidade santuário, na minha opinião, por tudo que eu expliquei, elas trazem extremo risco para toda a comunidade imigrante. Falou? Pessoal que está chegando agora, assiste o vídeo, nós vamos gravar o vídeo aqui, a gente vai repostar ele, depois vai estar também no nosso YouTube, vai estar em tudo quanto é lugar, entendeu? Passa para os seus amigos, entendeu? Fique ligado, a gente vai postar mais vídeos mais tarde, ainda hoje, nós vamos ter vídeos provavelmente amanhã, falando sobre vários assuntos, e eu espero que Deus abençoe todos vocês. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta, quem tiver que fazer uma consulta, alguma coisa assim, entendeu? Quem tem histórico de imigração, entendeu? Quer saber o que está acontecendo com a sua história, com a sua situação, quer buscar uma cópia dos seus recordes. Eu sempre falo que é muito importante que o imigrante tenha uma cópia dos seus recordes em mãos. Você liga para o 978-453-7225, você manda um e-mail para info@braclaw.com. É isso aí, Figueiredo. Um abraço, Deus abençoe, obrigado. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Pessoal, essa onda vai passar, ok? Essa onda vai passar, nós precisamos enfrentar ela, mas nós precisamos também muito discernimento das coisas como elas realmente são e não apenas como elas são publicadas pela mídia por causa da opinião de um ou da opinião de outro. Novamente, eu tenho essa opinião por causa de tudo isso que eu falei nesse vídeo longo aí hoje. Eu tenho a minha opinião de que cidades santuários são uma das piores coisas pros imigrantes indocumentados, certo? Você tem o direito de discordar, mas eu desejo o melhor para vocês, Deus abençoe todos, e se Deus permitir, a gente volta aqui mais tarde ou amanhã e faz mais vídeos, e quem sabe a gente vai juntar aí essas perguntas todas que vocês estão mandando aí, pessoal, só para vocês saberem. Eu tenho um pessoal que trabalha com a mídia, e eles juntam essas perguntas que vocês têm aí, e de vez em quando eu faço um vídeo só respondendo perguntas, falou? Então, fica ligado nos nossos vídeos, porque se você mandou a pergunta, você provavelmente vai ter a sua pergunta respondida nos próximos vídeos. Se você não mandou, você pode sempre pegar e mandar uma pergunta pra gente, e a gente vai compilar, e a gente escolhe as perguntas parecidas e coisa assim, e a gente faz vídeos respondendo elas, tá bom? Provavelmente vai ser o próximo vídeo que eu vou responder, vai ser respondendo perguntas de imigração. Um abraço, Deus abençoe todos, e até a próxima. Tchau, tchau.